Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e a gente vai estudar em matemática no 5º ano, áreas e perímetros de figuras poligonais. Não sei se vocês se lembram aí que já estudou polígonos, tá? Se não lembrar, a gente vai rever tudo isso hoje. Então, se preparem aí e para a gente começar, vamos pegar aí o nosso material de hoje. Vamos lá? Nosso material de hoje é a caneta, o lápis e o caderno, então fiquem atentos aí, vamos buscar rapidinho para a gente começar aí a nossa aula, tá certo? Enquanto vocês vão pegar o material, eu queria mandar um abraço a todos os professores que estão aí nessa pandemia trabalhando muito bem, exercendo muito bem o seu trabalho, certo? E a todos os meus alunos da Escola Municipal Moacir Madeira Campos, tá bom? E aí, conseguiram já pegar o material? Todo mundo prontinho aí? Então, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Vamos lá. Nossa aula de hoje consiste em quê? Concluir por meio de investigações que figuras planas de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras planas que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, a gente vai ver aí sobre áreas e perímetros, mais precisamente, na minha aula de hoje, a gente vai ver sobre perímetros. Vamos saber o que é perímetro, vamos identificar um perímetro, vamos ver onde se localiza esses perímetros, vamos também calcular os perímetros aí, tá bom? Então, fica ligado aí. Para a gente poder também saber o perímetro dessas áreas poligonais, a gente tem que saber o que é um polígono, não é isso? Então, vamos aí ver o que é um polígono, tá? Polígono é o quê? São figuras planas fechadas, formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de retas e não se cruzam em nenhum ponto. Então, no caso, polígonos são figuras que nunca se cruzam e são formadas por retas, tá bom? Então, nunca se cruzam e são formadas por retas, certo? Ou segmentos de retas, que são o quê? Uma reta segue a outra até formar a figura e elas não podem ser abertas e sim só fechadas, tá bom? Então, são essas características aí. Como a gente pode ver nessas figuras aqui, ó. Por exemplo, aqui, a gente tem uma linha poligonal fechada. E nós temos uma linha poligonal, quer dizer, nós temos uma linha poligonal aberta e temos uma linha poligonal fechada. O polígono, para ser totalmente um polígono, ele tem que ser assim. Ele é formado por segmentos de reta, tá? E é fechado, não pode estar aberto. Porque se eu fosse fechar ele aqui, no caso, ó, a gente ia cruzar essas linhas e nós não íamos ter polígonos. Não é isso? Deu para pegar direitinho aí o que é polígono, o que não é polígono. Se não deu, vamos fazer um exercício rápido para a gente poder aí lembrar e relembrar o que é polígono ou não, tá bom? Vamos lá? Então, vamos comigo. Nós temos aqui várias figuras, tá certo? E vamos agora saber o que é polígono e o que não é polígono, tá bom? Por exemplo, esta primeira figura, vocês acham que é um polígono ou que não é um polígono? E aí? Isso mesmo. É um polígono. Por quê? É formado por retas ou segmentos de retas, é fechada e não tem retas que se cruzam. Então, no caso, é um polígono, certo? Para efeito de formação, isso aqui é um pentágono, porque é formado por 5 lados, tá bom? Beleza? Tranquilo? Aqui nós temos um coração lindo e maravilhoso aí na nossa segunda figura. Este coração, e aí? Como é que é esse coração? Ele é um polígono, não é um polígono? Ele tem tudo para ser um polígono, não é isso? Ele é formado, é fechado, não tem reta que se cruza e tudo. Ele pode ser um polígono, não pode? Sim, ele pode ser um polígono. Que no caso, nós temos também os corpos redondos, que são figuras arredondadas, no caso os círculos e tudo mais. Tá? Mas para a gente calcular algumas coisas deles, a gente ia ter que ter um outro motivo. Então, vamos deixar eles em stand-by aqui. Temos essa outra figura 3, que ela é um polígono ou não é um polígono? Isso mesmo, ela não é um polígono. Por quê? Porque ela tem todas as características do polígono, menos uma, que é o quê? Que ela tem retas que se cruzam. Como elas se cruzam, não pode ser um polígono. No caso, se tivesse cortado aqui, ó, tivesse esses dois aqui, seria um polígono, tá? Vamos para o próximo agora. Nós temos aqui essa figura, certo? Vamos lá, formada por retas. Todas retas se coincidem, né, seus segmentos. E é fechado. Então, A4 também é um polígono, tá?
Temos a 5 aqui, que ela tem uma curva também, deixa em stand-by. A 6, né? É o quê? Isso mesmo, a 6 é um polígono. Tem retas, certo? Não se cruzam e é fechado. Temos a Lua aqui também, na 7 também, ela tem formatos arredondados, né? Então a gente pode classificar ela com corpo redondo, como classificamos todas as outras aqui, e aí não é um polígono propriamente dito, tá bom? E a nossa última também, a 8, ó, nós temos aí retas que não se cruzam, fechados, né, isso? E temos retas, então no caso, um polígono também. Então agora aí, deu para poder refrescar a memória, deu para entender direitinho o que é polígono, o que não é, tá certo? Então, se deu, muito bem. Tô vendo que vocês já estão entendendo mais ou menos aí essa parte, tá certo? Então, vamos lá. Agora, para a gente poder entender algumas coisas, né, isso que eu falei para vocês, nós temos os perímetros, que são basicamente o quê? Os perímetros são o quê? Indicam o valor da medida do contorno da figura. Ou seja, o conceito de perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Então, como eu falei para vocês, o polígono ele é formado por retas ou segmentos de retas. E no caso, o nosso perímetro nada mais é que o quê? O contorno de todas essas retas. Então, a medida de todas essas retas que fazem o contorno dessa figura, a gente vai medir elas, né, somá-las, e o valor total dessas retas vai se consistir no valor do perímetro da figura, tá? Então, nós vamos calcular o contorno de cada figura para podermos aí estar calculando o nosso perímetro. Então, no caso, voltando aqui ao conceito, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica plana, tá certo? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos somar todos os lados e definir o perímetro da figura. Nós podemos definir esses perímetros numa malha quadriculada. Não sei se vocês sabem, nós usamos muito em sala de aula, que são aquelas folhas de papel que tem vários quadradinhos, que no caso eles têm um tamanho padrão de 1 centímetro, tá? De lado, certo? A maioria deles, nos cadernos de vocês, que a gente usa, que é aquele papel milimetrado, que a gente utiliza, aquele papel quadriculado, justamente para poder fazer essas figuras e poder calcular o tamanho do lado de cada uma delas. Mas quando nós não temos, nós podemos calcular com a nossa régua também, tá certo? O tamanho desses lados, dessas figuras. Então, calculando todo o número desses lados, a gente vai somar todos e calcular, certo? O perímetro, saber o perímetro dessa figura, tá bom? Então, aqui nós temos aqui, ó, três figuras que eu coloquei para vocês, que basicamente para a gente mostrar o que é isso, ó. A figura aqui é um quadrado, um triângulo e um retângulo, tá? Que são os nomes delas. Para mim calcular o perímetro, eu tenho que saber o tamanho deste lado, do outro lado e desse outro lado. Então, o contorno dessas figuras, né? No caso aqui, o que está em amarelo, o que está em vermelho e o que está em rosa, que são o contorno dessas figuras, é o perímetro dessas figuras. Eu vou somar cada contorno desse, cada pedaço de contorno desse, e vai dar, certo, o perímetro dessas figuras, que a gente vai estar estudando aí mais na frente, vamos fazer exercícios, para podermos entender melhor sobre isso, tá? Então, para deixar bem claro, todo o contorno das figuras planas, certo? Somados, cada segmento de reta, que é cada ponta ao outro, certo? A gente vai somar e vai dar o perímetro da figura, tá bom? Tudo tranquilo? Tudo certinho aí? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Primeira questão, tá? Vamos lá. Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, indica o perímetro, né, a medida do contorno, né, explicou logo para vocês, de cada retângulo apresentado na malha. Então, vamos olhar aí que nós temos retângulos aí representados na malha, certo? E agora eu vou querer de vocês saber o perímetro de cada um. Sabemos que cada ladinho desse aqui é 1 centímetro. Então, vou dar um tempinho para vocês aí olharem, calcularem e já a gente vai fazer juntos para a gente encontrar a resposta, tá bom? Façam aí, estou aguardando vocês, certo? Com as respostas aí, tá bom? Vamos lá?
E aí, conseguiram já? Todo mundo já tá feito direitinho? Todo mundo já calculou, já contou direitinho aí? Deu para contar pela TV direitinho? Tô vendo que alguns não conseguiram, alguns ainda estão com alguma dúvida, tá? Então, vamos aí comigo, certo? Para a gente poder encontrar essa resposta, tá bom? Então, vamos lá. O que ele pediu? Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, indica o perímetro, a medida do contorno de cada retângulo representado na malha. Então, bora lá, para a nossa primeira letra A. Ele pediu para a gente saber o perímetro, que são a soma de todos os lados, ou a soma do contorno total, né, desta figura. Então, como é que a gente vai fazer? O que eu vou aconselhar a vocês? Como a gente tem a malha quadriculada, nós temos 1 centímetro em cada um, nós vamos escolher um ponto para começar a contar, tá? Então, vamos lá. Vou começar sempre aqui pelo de baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que assim, professor? Porque o que acontece? É 12, não é isso? Então, vamos colocar logo ali. Letra A, 12, né? 12 centímetros. Por que não é mais, professor? Por que a gente não conta esses aqui? Gente, é o contorno da figura e não o quadrado dela. Então, você conta o quê? Riscando o contorno da figura, ó. Um risco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você vai fazendo pelo contorno da figura e não pelo contorno dos quadrados que tem nessa figura. Então, quando a gente vai trabalhar com malha quadriculada, é isso. Nós vamos contar riscando o contorno da figura. No caso, a área preta aqui. Então, no caso, o perímetro da figura A é 12 centímetros. Deu para entender aí direitinho? Tranquilo? Sempre lembrando que o perímetro é o contorno da figura e não dos quadrados que estão lá, tá? Vamos para a nossa próxima questão? Vamos lá. Letra B aqui. Vamos escolher o de baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, na letra B, o contorno dessa figura tem 18 centímetros. Logo, o perímetro dessa figura é 18 centímetros, que no caso, o perímetro é o contorno dela, tá? Certinho? Tranquilo? Depois eu vou ensinar para vocês também como é que a gente faz para encontrar o perímetro da figura sem estar aí contando de um por um. A gente pode fazer também direto, somando lá, tá? Então, depois a gente faz isso assim, tá bom? Vai ter questões para a gente fazer assim. Vamos lá. Vamos para a letra C agora. Vamos utilizar este primeiro aqui, tá? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, no caso, a nossa letra C tem 20 centímetros de perímetro, que é o contorno, todos os quadradinhos, todos os tracinhos que passam sobre a letra C dá 20 centímetros. Tá certo? Até agora deu para entender aí, já está dando certo para vocês fazerem, conseguiram contar aí pela TV, ou não conseguiram, mas a professora vai passar para vocês aí, vocês vão conseguir em casa, quem não está conseguindo ainda, tá bom? E também nós vamos fazer mais questões aí para vocês conseguirem aqui também, tá? Então, não perde aí não, vamos lá, não desiste. Vamos lá para a nossa letra D. A letra D é mais simples, estão vendo que é pequenininha, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, no caso, a letra D ali tem 8 centímetros de perímetro, que é o contorno aí dessa figura, tá bom? E por último, a nossa letra E, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nossa letra E aí tem 16 centímetros de perímetro, tá certo? Então, como eu já falei para vocês, o perímetro é o contorno de todas as figuras planas, tá certo? Os polígonos planos aí
que a gente viu aí já, tá? Então, não esqueçam disso, tá bom? Deu para resolver direitinho essa questão? Já copiaram a resposta? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá. Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, identifique o perímetro da figura abaixo. Então, o que acontece? Ele está mostrando a figura e quer o perímetro dessa figura. Vocês estão vendo que a figura é um pouquinho mais diferente que aquelas outras. Então, vamos pensar um pouco aí, vamos definir aí e vamos responder, que já já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Então, tentem aí, que já já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, já conseguiram fazer? Já conseguiram resolver essa questão? Ah, tô vendo aí que muita gente já conseguiu resolver, hein? Parabéns aí a todos. Mas quem não conseguiu, não precisa ficar assim não. A gente vai fazer juntos aí, tá certo? Já já a gente vai ter a resposta. Vamos lá? Vamos juntos? Então vamos lá. Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro, identifique o perímetro da figura abaixo. Então vamos aí ver a malha e vamos identificar o perímetro dessa figura aí. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Como eu falei para vocês, o perímetro é o contorno desta figura. Então, para a gente poder saber o perímetro, a gente vai ter que contornar essa figura contando cada, certo, lado desse, sabendo que um lado desse aqui é 1 centímetro, como ele está falando ali na questão, tá? Então, vamos começar a contar aí. Eu vou começar a contar daqui para a gente poder ir circulando a figura. Então, bora lá, a gente vai marcando, ó, o melhor para vocês é ir riscando, tá certo, em casa, que fica bem mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Vocês viram aí? Como é o contorno? E já pensou eu contar assim, ó, com os quadrados, sem contar o contorno? Não ia dar diferente? Pois é, então nós temos que contar o contorno. Então, marcar, certo? Onde vai os desdobramentos da figura. Porque tem muitas figuras que não são totalmente, né, retinhas, não. Elas têm vários contornozinhos, igual essa daqui. Então, no caso, como a gente contou aí, o perímetro dessa figura dá quanto? 22 centímetros é o perímetro dessa figura. Tá certo? E aí? Gostaram? Responderam rapidinho? Foi muito fácil? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá. Ele está pedindo para determinar o perímetro dessa figura abaixo. Então, está aqui a figura, está os valores. Então, vamos aí determinar o perímetro dela. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem como é que faz. Não tem mais malha quadriculada. Então, vão pensando aí, que já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá.
E aí, já conseguiram ver como é que faz? Já pensaram aí direitinho como é que faz? Então, e aí? Ah, tô vendo que alguns aí já responderam, já sacaram como é que é. Então, vem comigo aí, vamos lá. Então, diz assim, determine o perímetro dessa figura abaixo. Essa figura aqui tem várias pontuações e eu vou agora, o que a gente vai fazer? Vou trazer para o nosso quadro aqui e nós vamos resolver ela juntos, tá bom? Então, vem comigo para o quadro para a gente poder conseguir responder. Vamos lá. Nós temos a figura aqui, ó. Vou desenhar ela para vocês. Não vai estar tão bonitinha, mas vamos lá. Vou desenhar ela aqui para vocês, ó. Então, vamos colocar agora os valores. Aqui tem 16 metros. Aqui tem 5 metros. Como é o mesmo aqui, tem 5 também. E aqui embaixo vai ter 10 metros, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente quer o perímetro. Então, vamos colocar o perímetro aqui em interrogação. Como é que a gente vai fazer agora? Se eu disse que o perímetro é a soma de todos os lados, então nós vamos pegar todos os lados da figura e somar, certo? Ah, professor, mas somar 4 números vai ficar complicado. A gente pode fazer de 2 em 2, que é para poder dar certo, não é isso? Então, vamos lá. Nós temos esse lado, esse e esse, nós vamos tomar todos os 4. Então, vamos lá. Vou pegar os 2 maiores com os 2 menores. Então, bora lá. 16 mais 10, né? E 5 mais 5, que é 10, não é isso? Então, quando eu der o resultado aqui, eu somo só com mais 10, né? Então, vamos lá. 6 mais 0 dá 6, 1 mais 1 dá 2. Então, vou somar agora com mais 10, que foi esses dois lados que estavam faltando. Então, 26 mais 10, 6 mais 0 dá 6, 2 mais 1 dá 3. Então, no caso, o perímetro dessa figura é 36 metros. Por que metros? Porque com M, né, como a gente já estudou, corresponde a metros. Como é que a gente sabe como é que é o perímetro, pessoal? É só pegar e somar todos os lados da figura. Então, somamos aqui todos os lados da figura. Pegamos primeiro os 2 lados maiores e o resultado somamos com os 2 lados menores, que vai dar igual a 36, tá? 5 mais 5, 10, 20, 36. Dá para fazer até de cabeça. Fizemos a conta aí para poder ter certeza. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Determine o perímetro da figura abaixo. Então, o perímetro dessa figura é o quê? 36 metros. Perfeito? Tranquilo? Tudo certinho aí? Deu para poder entender direitinho aí como é que faz isso aí? Parece que todo mundo está entendendo. Tem uns aí que ainda não estão. Mas fiquem atentos aí para a nossa próxima questão. Um campo de futebol é de formato retangular, tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Então, qual é o perímetro deste campo de futebol? Vocês vão vendo aí direitinho, ler essa questão aí novamente, ver como é que faz um campo de futebol. Os meninos aí, também as meninas que são atentos no futebol já sabem como é que é o formato de um campo. Então, vão pensando aí na questão, vão fazer aí que já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, já conseguiram resolver? Tudo tranquilo aí já? Se não, vem comigo aí que a gente vai responder as questões agora. Vamos lá. Então, vamos junto aqui. Um campo de futebol de formato retangular, tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Qual o perímetro deste campo de futebol? Então, bora lá. Vamos para o nosso quadro aqui para a gente resolver agora. Vamos lá. Nós vamos pensar num campo de futebol, né?
Os meninos aí conhecem e tal, as meninas também. Vamos lá, ele diz que é um retângulo, mas o campo de futebol, como a gente sabe, né? Tem um pedaço menor, aí tem um pedaço maior, fecha do mesmo tamanho de um lado, do outro, né? Aí tem aqui, vamos fazer um campo de futebol bem direitinho. Aí tem as traves aqui no meio. Pronto, o campo é assim. Então, o que ele disse? Ele disse que esse campo tem 100 metros de largura, tá? Então, se tem 100 metros de largura, ele tem 100 aqui, que é o mais largo, é o maior, né? 100 metros de largura por 70 metros de comprimento, tá bom? E ele pergunta qual é o perímetro dessa figura. Que o perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados da figura. Nós temos um retângulo, então. Um retângulo, como vocês sabem, certo? Na geometria, ele é o quê? Ele tem, certo? Dois lados iguais e dois lados diferentes, tá? Diferente do que a gente disse que era igual. Então, ó, esse lado aqui é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse. Então, se aqui é 100 em cima, é 100 embaixo, tá? Se é 70 de um lado, é 70 do outro também, tá bom? Então, agora a gente vai somar agora todos os lados. Sabemos todos os lados, agora vamos somar tudo. Então, bora lá. 100 mais 100 e 70 mais 70. Por que eu somo? Porque somar quebrado, que é para poder ficar melhor para a gente fazer a nossa resposta. Então, vamos lá. 100 mais 100 vai dar 0, 0 vai dar 200. 0 mais 0 vai dar 0. 7 mais 7, 14. Agora vamos somar o restante que está faltando. 200 mais 140 vai dar 0, 4, 3, vai dar 340. Então, no caso, o campo, ele mede 340 metros. Deu para entender direitinho? Deu, né? Então, vamos aqui para a nossa resposta. Vamos lá. Qual o perímetro deste campo de futebol? E aí? O perímetro deste campo de futebol tem 340 metros. Vamos aí para a nossa última rapidinho aí para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Uma praça possui o formato quadrado, com 500 metros de lado. Calcule o perímetro desta praça. Então, como é que a gente faz? Vamos lá rapidinho para o nosso quadro para a gente fechar aí. Ó. A praça, ela tem o formato quadrado. Um quadrado, ele tem o quê? Tem todos os lados iguais, não é isso? Então, o quadrado aqui, ó, se é 500 de um lado, é 500 de todos os lados, tá? Então, agora a gente vai somar. 500 mais 500 vai dar quanto? 1000 direto, né? 500 mais 500, 1000 direto também. 1000 mais 1000, simples, não é isso? 0, 0, 0. Mais 1, 2. Então, vai dar 2000 metros. Por quê? Soma de todos os lados dessa praça. Então, vamos lá. Calcule o perímetro da praça. Então, o perímetro da praça dá o quê? 2000 metros. Tá certo? Então, gente, essa aí foi a nossa aula de hoje. Aprendemos a ver e calcular perímetros, aprendemos figuras, tá certo? Vimos as figuras para a gente poder calcular esse perímetro delas, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau! Olá, gente, tudo bem? Tudo bem aí, né, gente? Quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Eu sou o professor JJ, vocês já sabem disso, né? Cortei até o cabelo para ficar hoje mais elegante para vocês aí, beleza? E hoje a gente vai falar sobre uma temática que às vezes dá até medo falar sobre isso. Quando a gente fala em lendas, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça aqui em Teresina? Aposto como é cabeça de cuia, né? Todo mundo pensa logo, quando vai falar de lenda aqui em Teresina, se pensa logo cabeça de cuia. Gente, mas não existe só uma lenda, existem diversas. E a gente tem que perceber também que as lendas, elas fazem parte do nosso cotidiano, elas fazem parte da nossa tradição cultural, ok? A gente sempre tem aquele momento da nossa hora da leitura, então vocês vão acompanhar comigo aí, beleza?
acompanhar a leitura aqui comigo. Vocês acompanham daí, eu vou lendo daqui. Tudo bem? Vamos lá então. Hoje, a leitura de hoje é uma poesia muito bacana. Tá vendo o emojizinho lá, ó, de ok? Sempre tá aparecendo aí. Quando não tá ok, aparece também um emojizinho lá de triste, acabrinhado ou de negação. Pega aí, se quem tiver, claro, né, porque nem todos vocês têm, o livro Para Ler e Reler, lá na página 43. Vamos lá. Casa Amarela, da Denise Lucine e Marina Assis. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo, que você vai desvendar. Dentro da casa, um quarto. Dentro do quarto, uma cama. Debaixo da cama, uma mala. Dentro da mala, uma caixa. Dentro da caixa, um livro. Dentro do livro, uma história. Que você vai me contar. Esse é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Percebeu que isso aí é uma poesia, né? É uma poesia com rima. E olha só, vamos voltar aqui. Primeira estrofe, segunda estrofe. Cada estrofe tem 4 versos, tá? No caso aqui. Aqui no caso, já muda. Você tem uma estrofe com, no caso aqui, 7 versos. Aqui você já tem também 2 versos e ali 4 versos, ok? Então, nem sempre, gente, nem sempre uma poesia ela tem a mesma quantidade numa estrofe de versos, tá? Isso depende muito de cada poesia. Tudo bem? Beleza? Gostaram aí? Bacana, né? Olha o emojizinho lá dizendo bacana. Muito bom. Lembrando que eu sempre digo, ler é a única forma de você adquirir conhecimento, tá bom? Ler é uma das únicas formas de você adquirir conhecimento. Quem lê, melhora o vocabulário, ele aprende muito mais, aprende de forma muito mais rápida e não tem dificuldade para entender nenhum outro tipo de conteúdo em qualquer disciplina, até matemática, ele consegue entender melhor. Então, pratiquem leitura todo dia. Vamos lá, então? Tema da nossa aula, como eu já falei, lendas. E aqui você tem algumas. Saci, Mula Sem Cabeça. Tem lá, não podia esquecer, né? O Cabeça de Cuia e lá o... Curupira. Bora lá, então? Nossa habilidade. Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros, extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Ok? A gente vai falar sobre lendas, mas não vai falar só especificamente sobre o gênero lenda. A gente vai falar sobre outras coisas, mas dentro desse contexto. Tudo bem? E aí? Tá vendo essa imagem? O que vocês acham que isso aí é? Já assistiram esse filme? Isso aí é uma cena de um filme, tá? E aí, já assistiram esse filme? É recente, esse filme é de 2017. A Lenda da Espada, né? Que é interpretado por esse mesmo autor que fez lá também um filme de robôs, eu não lembro o nome agora, mas ele é bem interessante. É um filme novo sobre a espada do rei Arthur. E aí a pergunta é, isso aqui é uma lenda ou é uma história? A história da espada Excalibur, lá do rei Arthur, até rimou. Ela é uma lenda ou é uma história? A história dos 3 mosquiteiros, que também virou filme, é uma lenda ou é uma história? A história lá, ou a lenda de Robin Hood, é uma lenda ou uma história? Então, gente, essa pergunta, a gente vai acabar respondendo, né, definindo ela no final da nossa aula de hoje. Tudo bem? Calma aí, deixa aí, você vai pensando nisso, beleza? Vamos ver o que é lenda? Primeiramente, saber o que é uma lenda realmente, tá? Eu lembro quando eu era pequena, ainda hoje eu lembro disso, a minha mãe e meus pais sempre diziam, meu avô também falava, dizia, olha, você não pode passar na frente do cemitério porque senão vai aparecer o lobisomem depois da meia-noite. Não tem isso? Ah, eu passei ali de frente a um cemitério depois das 10 horas da noite, quase entre 10 e meia-noite, e eu vi um vulto, parecia um lobisomem. Então você tem muitas histórias. E essas histórias são contadas de geração a geração, as pessoas acabam acreditando que isso possa existir, mas são lendas. Claro que nós estamos falando aqui sobre lendas urbanas.
Nós estamos falando sobre lendas que faz parte da nossa tradição cultural. Então vamos lá. O que é uma lenda? É uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Então, primeira coisa. Geralmente, toda lenda, você conhece aquela lenda, como se deu a história dela, pela oralidade, ou seja, alguém lhe contou. Pode ter sido o seu avô, que transmitiu para o seu pai ou sua mãe, a sua mãe contou para você. Tá? Então, a maioria das lendas são de tradição oral, ou seja, alguém conta falando para você, contando a história. Né? A minha mãe é especialista nisso. De caráter fantástico ou fictício, ou seja, uma ficção, né, que não existe na vida real, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais. Lembra lá do filme que eu perguntei? As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Então a gente pode dizer que a lenda sempre tem um aumentozinho aí da história. Sempre alguém quando está contando aumenta um pouco mais. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Existe lenda verdadeira, existe, só existe. Não é a loura do banheiro, né? Não é o Charlie, não. Isso aí não, isso é ficção, criada nessa famosa que a gente chama de lenda urbana, ok? Bom, vamos ver algumas? Aí nós temos o Saci Pererê e o Curupira. Né? Saci Pererê, que só tem uma perna, isso aqui é muito conhecido no sítio do Pica-Pau Amarelo. Na época lá, quando passava o sítio, ainda está lá, né? No YouTube, se alguém quiser assistir, pode ir lá. O Saci sempre aparecia e estava sempre lá no sítio. Até como convidado, né? Porque o sítio, vocês sabem, o sítio do Pica-Pau era um local onde apareciam diversas lendas. Diversas pessoas fictícias, ok? Como a Cuca, o Saci. E aí tem o Curupira, né? Curupira, aquele personagem que é protetor das florestas, dos animais, ok? Que anda montado lá num porco do mato, com os pés virados, exatamente para enganar os caçadores. Quando ele anda, os caçadores, como ele está com o pé virado, os caçadores acham que ele foi para um lado, mas na verdade ele foi para outro. Isso é o Curupira, ok? Bom, a lenda da Vitória Régia. A gente vai ver isso aí, porque a gente vai lá ler já um texto sobre isso. A lenda, eu trouxe para vocês exatamente para a gente poder saber como é que se deu essa lenda. A lenda da Vitória Régia é uma das mais conhecidas do folclore brasileiro. Pertence à cultura do norte, né, ali da região amazônica, em virtude de ter nascido nessa região do país. Ela explica a origem da planta aquática, que é símbolo da Amazônia. Gente, vocês já viram, mesmo em foto uma Vitória Régia, aquela folhazinha que fica em cima ali das águas, que ela nunca afunda. Aí quando você puxa, tem as raízes que fica dentro d'água. A Vitória Régia parece assim uma coisa bela, uma flor, né, dentro ali em cima da água, ela nunca afunda. Mas tem uma lenda sobre isso. E é isso que a gente vai ver agora. Acompanha comigo aí, ó. A lenda da Vitória Régia. Acompanha aí, vai lendo comigo. Há muitos anos, em uma tribo indígena, contava-se que a lua, né, Jaci, para os índios, era uma deusa que, ao despontar a noite, beijava e enchia de luz os rostos das mais belas virgens índias da aldeia. As cunhantãs, moças, como era chamado, sempre que ela se escondia atrás das montanhas, levava para si as moças da sua preferência e as transformava em estrelas no firmamento. Uma linda jovem virgem da tribo, a guerreira Nayá, vivia sonhando com este encontro e mal podia esperar pelo grande dia em que seria chamada por Jaci. Os anciãos da tribo alertavam Nayá. Depois de seu encontro com a sedutora deusa, as moças perdiam seu sangue e sua carne, tornando-se luz. Viravam as estrelas do céu. Mas quem a impediria? Nayá queria muito ser levada pela lua. À noite, perambulava pelas montanhas atrás dela, sem nunca alcançá-la. Todas as noites eram assim, e a jovem índia definhava, ou seja, ficava mais triste cada dia.
sonhando com o encontro sem desistir. Não comia e nem bebia nada. Tão obcecada ficou que não havia pajé que lhe desse jeito. Pajé é aquele curandeiro da tribo, né? Tribo indígena. Um dia, tendo parado para descansar à beira de um lago, no caso Anaiá, viu em sua superfície a imagem da deusa amada. Ela estava lá, né, na beira, e viu a imagem da lua refletida. Certo? A lua refletida em suas águas. Cega pelo seu sonho, lançou-se ao fundo, né, do rio e se afogou. A lua, compadecida, quis recompensar o sacrifício da bela jovem índia e resolveu transformá-la em uma estrela diferente de todas aquelas que brilhavam no céu. Transformou-a então numa estrela das águas, única e perfeita, que é a planta Vitória Régia. Assim nasceu uma linda planta cujas flores perfumadas e brancas só abrem à noite e ao nascer do sol ficam rosadas. Gente, é interessante, né? Porque realmente a Vitória Régia, ela só abre, né, suas pétalas só abrem à noite. E durante o dia elas ficam rosadas. É interessante. Essa é a lenda da Vitória Régia. Você pode estar perguntando, pessoal, mas isso aí existiu? Não, gente, é uma lenda, uma ficção. É uma lenda indígena, ok? Vamos ver algumas perguntas sobre essa lenda, ver se vocês realmente entenderam. Agora é que, ó, como diz a minha mãe, a porca torce o rabo, né? Vamos lá então. A primeira pergunta é assim. Na lenda da Vitória Régia, a Índia Nayá quer que a lua pegue-a e a transforme em estrela. Mas ela vê a lua em outro lugar e acaba se transformando na Vitória Régia. Em que lugar Nayá vê a lua? No céu? Na floresta? Ou em uma árvore? Chuta aí. Lembra lá do texto. Certo? Em que lugar Nayá vê a lua quando ela está lá? Está lá, triste, acabrunhada. Aí vai lá, fica, né, na beira do lago. E aí? Vamos ver? Na água, gente, tá? Ela vê a lua na água, refletida lá no riozinho, né? Que ela ficou lá na beira. Tá bom? Beleza, né? Vamos para a segunda? Na história da Vitória Régia, o que ela era antes de virar uma flor. Ela era quem? Era uma lua, uma mulher idosa ou um boto? Uma jovem da tribo, gente. Ela era uma jovem da tribo, né? Fácil, né? Bacana, né? Bom, vamos ver algumas lendas, então? Algumas lendas que talvez vocês não tenham total conhecimento sobre elas, mas elas existem, tudo bem? Vamos ver a primeira? O boto. Essa história do boto virou filme na década de 80, tá? E ainda hoje é muito lembrado, né? Então, olha só, o boto. A lenda do boto é uma lenda da região norte do Brasil, seja bem que do estado do Amazonas. Geralmente contada para justificar a gravidez de uma mulher solteira. Dizem que durante as festas juninas, o boto rosado aparece transformado em um rapaz elegantemente vestido de branco e sempre com um chapéu para cobrir a grande narina que não desaparece do topo de sua cabeça com a transformação. Olha lá. O boto não tem esse bico, seria o nariz do rapaz belo quando ele se transforma em um rapaz muito bonito. Esse rapaz seduz as moças desacompanhadas, aquelas que não têm nenhum namorado, levando-as para o fundo do rio, em alguns casos, as engravidando. Por essa razão, quando um rapaz desconhecido aparece em uma festa usando chapéu, pede-se que ele o tire para garantir que não seja um boto. Isso existe na região norte, viu? O povo de lá acredita nisso. Daí deriva o costume de dizer, quando a mulher tem um filho de um pai desconhecido, né, dizem que ele é filho do boto. No caso, as mães solteiras, quando aparecem lá, né, geralmente as pessoas dizem que é filho do boto. Que o filho aparece sem o pai. Bom, o Saci. Aquela velha história do Saci que tem só uma perna, que é um menino negro, né, que pula de uma perna só.
usa um cachimbo na boca e um gorro vermelho na cabeça. A minha mãe me contava o seguinte, gente, olha, o saci, ele sempre aparece no redemoinho, né? Quando tem redemoinho, ele está lá no meio. E se você quiser pegar um saci, você tem que pegar, colocar ele dentro da garrafa, tampar com a rolha e fazer uma cruz, né? Uma cruzinha, pega uma ponta da faca e faz uma cruz para ele não sair dali. Porque se você não fizer a cruz, ele não sai. Certo? Isso é a história que se conta. Lá no sítio do Pica-Pau também tinha isso, tá? A história surgiu no sul do Brasil, essa aí não é do norte, espalhou-se por diversas outras regiões do país entre as travessuras do Saci. O Saci sempre está botando travessura, né? Bom, Curupira. Como eu já falei, aquele menino lá, né, que tem o cabelo tipo fogo, e ele tem os pés virados para trás para enganar os caçadores. Os caçadores, quando eles entram na floresta, eles veem o pé do Curupira, então eles pensam que o Curupira foi para aquele lado, mas na verdade ele veio para o outro, porque os pés dele é virado para trás. Ok? E lembrando que o Curupira é aquele que protege os animais. Por isso que ele engana os caçadores, para que esses caçadores se percam na floresta, ok? E não maltratem os animais. Beleza? O Curupira é um protetor das florestas. A figura mítica que tem cabelos vermelhos e pés para trás, essa particularidade confunde a cabeça de quem tenta segui-lo, porque revela a direção contrária de onde ele está indo, fazendo com que caçadores e pessoas dispostas a destruir a fauna, ou seja, os animais, e a flora se percam no meio da mata. No século XVI, muito tempo, o padre José de Anchieta já escrevia sobre o Curupira, mas tratando-o como um ser demoníaco que assombrava os índios e sequestrava as crianças, devolvendo-as aos seus pais somente depois dos 7 anos de idade. Isso é uma lenda que se conta, ainda na época da colonização do Brasil, tá? Mas o que se sabe mesmo da lenda é que o Curupira é o menino que nunca envelhece, né? Que tem os pés virados para trás e a função dele é a proteção da floresta e dos animais. Ok? Deu para entender, né? Olha só, essas lendas, gente, que a gente está vendo aqui, a do Curupira, do Saci, do Boto, elas sempre têm uma forma muito distinta de contar. Por exemplo, eu já ouvi histórias, por exemplo, do lobisomem, né, da mula sem cabeça, algumas histórias que se contam da floresta, que muita gente acredita que realmente existe. Então, isso são tradições que são contadas, como a gente já disse, de forma oral, e que geralmente são repassadas de pai para filho. Ok? Então, se o seu pai não costuma contar alguma lenda para você, agora é a hora de começar a fazer, entender. Tudo bem? E aí nós temos, claro, a lenda do Curupira. A gente vai falar, falar sobre ela na próxima aula, mas é uma lenda tipicamente aqui da nossa região, né? Aquela história lá do menino que acabou matando a mãe com a alçada do boi, porque foi muito cruel com ela e acabou sendo penalizado, transformando-se num menino com a cabeça bem grande, e tem aquela história das Maria que a gente vai contar aí na próxima aula. Tudo bem? Beleza? Deu para entender direitinho, né? Sem problema entender que lendas, exatamente as lendas, elas têm características específicas, ok? E aí, voltando aqui, ó, quando a gente percebe a história da Vitória Régia, por exemplo, a lenda da Vitória Régia, você percebe que ela é cheia de detalhes. Esses detalhes são importantes, porque imagina se você encontrar, por exemplo, numa questão de uma prova, questões semelhantes a essas que a gente viu aqui. Pequenos detalhes, como por exemplo, onde é que a Nayá, aquela que foi transformada em Vitória Régia, estava ali no momento em que ela, de repente, se afundou. Ora, se ela se afundou, ela estava na beira de um rio, de um lago, ok? E ela era de onde? Era de uma tribo indígena. Era uma jovem bela que pertencia a uma tribo indígena e que sonhava se tornar uma estrela, né? Isso através da lua Jaci. Ok? Tudo bem aí? Deu para entender, né?
Não tem segredo, gente, entender lendas. E aqui você tem a Jaci, né? Aqui você tem a Vitória Régia. Ela fica roxa durante o dia e à noite ela se abre e fica essa flor muito bonita. E aqui você tem a Nayá que se transformou na Vitória Régia. Beleza? Aqui você tem um Saci Pererê e aqui você tem um Curupira. Curupira sempre tem esse rosto de menino e com esse cabelo tipo cabelo de fogo, né? Esse cabelo amarelado. O Saci já tem seu gorro. Diz a lenda que se você pegar o gorro do Saci, ele torna-se seu escravo, né? Digamos assim, né? Você pode pedir a ele que ele faz o que você quiser, porque o que dá poderes ao Saci é o gorro dele. É assim que se conta na história, né? E sempre com o cachimbo, né, pitando. Sempre pitando e pulando de uma perna só. Ok? Bom, vendo isso, se a gente parar para pensar também, a gente tem que saber que as lendas, elas não são totalmente verdadeiras. Existe lenda verdadeira? Existe. Mas a grande maioria delas são tradições criadas em tempos passados, muito antigos, exatamente para se contar uma história sobre alguma coisa. Então, por exemplo, você pega a história do Saci Pererê. É uma história contada para retratar um momento, ou seja, um momento naquele tempo ali, ok? A história do Boto também. Muitas vezes a minha mãe dizia que a história do Boto era exatamente para evitar que as meninas fossem, né, para as festas nos finais de semana. E, sobretudo, evitassem ficar aí próximo dos lagos, né? Agora, por exemplo, a gente tem uma novela passando aí, está reprisando, que tem uma história mais ou menos parecida com essa, né? A história lá da Ritinha, que o sonho dela é se tornar sereia. Alguns até dizem, porque tem muito lá na novela essa coisa da mistura do norte com o pessoal do sul e sudeste. Então, o palavreado, né, aquela coisa de chamar arriégua, pai d'égua, né, oxe, aquela coisa ali, é tudo um palavreado de tradição nortista, ou seja, muito nosso aqui. Mas ela, lá na novela mesmo, é dito que ela é uma sereia. E a gente sabe que uma sereia é uma lenda. É uma lenda que foi contada há muito tempo atrás. Que as sereias eram aquelas pessoas, né, aquelas mulheres muito belas que encantavam os marinheiros dos seus navios, fazendo com que esses marinheiros acabassem perdendo o controle de seus navios, acabassem batendo em rochas e aí vinham afundar, ok? Então, as sereias são aquelas pessoas que moram, que é metade mulher, metade peixe, que encantavam os homens pela sua beleza e pelo seu canto, né? Quem nunca assistiu aí o filme do Aquaman, lá da DC, sabe do que eu estou falando, certo? Aquela história lá do Aquaman, que é uma mistura disso também. Tem lá as sereias lá misturadas, tudo bem? Bom, vamos para o nosso desafio de casa de hoje? Ver o que nós temos hoje? Bom, não tem nada de segredo de hoje também, tudo bem? O desafio de hoje, gente, é simples. Que tal fazer uma pesquisa sobre lendas piauienses e compartilhar com seus colegas? E aí eu estou dando uma dica. Por exemplo, pesquisar sobre o cabeça de cuia. Ok? O cabeça de cuia. Então, tem muita gente que ainda não sabe totalmente contar a história da lenda do cabeça de cuia, né? A história do cabeça de cuia, né? Mas que tal fazer essa pesquisa lá, na internet, sobre ele? E aí, você vai lá, conta lá a barrinha do Google, coloca lá lendas. Você pode colocar lendas piauienses, você vai encontrar sobretudo lá do cabeça de cuia, né? Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos, aqui na região norte de Teresina, nós temos lá um monumento erguido em homenagem a essa lenda piauiense do cabeça de cuia. Fica aqui em Puti Velho, no Encontro dos Rios, então você vai encontrar lá esse monumento em homenagem a essa lenda do cabeça de cuia, ou seja, uma forma de preservar as nossas tradições, ok? Tudo bem? E a gente fala sobre isso. Eu não vou contar os detalhes da lenda do cabeça de cuia, porque eu quero que vocês procurem na internet.
Você procurando na internet, o que você vai fazer? Você vai pegar, copia no seu caderno e compartilha com seus colegas. Faz aquele jogo que eu chamo, né, de trocar figurinhas. Você compartilha no privado dele, ou compartilha no grupo, e aí vocês vão trocando figurinhas. E aí vocês vão poder também encontrar detalhes dessa lenda. Que são os detalhes, geralmente numa lenda, é aquilo que faz o tchan, né? Que dá todo o mistério. Mas aí é aquela história. Nada de ficar com medo de passar em frente ao cemitério, porque não vai aparecer lobisomem, não vai aparecer lá a loura do banheiro, não vai aparecer nenhuma mulher vestida de branco, tá? Isso são histórias. É claro que vocês não vão passar meia-noite, né, gente? Claro que não. Não pode nem sair de casa porque nós estamos numa pandemia e passar na frente do cemitério. Tá? Mas tem muita gente que ainda acredita nisso. Diz que passou na frente do cemitério e viu lá alguém se mexendo, alguém falando, pessoas aparecendo de branco, etc. Isso são ficção, isso são lendas. Geralmente as pessoas criam muito isso, né? A partir do próprio medo. Tudo bem? Mas é isso. Pesquisa na internet sobre as lendas piauienses, e aí eu estou dando a dica, você pode pesquisar, né, especificamente sobre o Cabeça de Cuia, como é que se deu essa lenda, quais são os detalhes dela, a questão lá da mãe, do filho, da questão das Marias, né, das mulheres. Aqui em Teresina, por exemplo, ainda na década de 30, se acreditava que as mulheres que lavavam roupa ali na beira do rio Parnaíba, muitas desapareciam e que era o Cabeça de Cuia, né? Só que a gente sabe que muitas dessas meninas acabavam se afogando, então, e desapareciam no rio, porque o rio, nessa época, era muito mais perigoso do que agora. Então, tem isso também. Tudo bem, gente? Beleza? Então, gente, aquela dica de sempre. Perdeu a aula, pede lá o link do seu professor para que você possa assistir a aula e não perder nenhuma aula, tudo bem? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula. Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Espero que estejam bem, né? Se cuidando. Lembrando que a pandemia está por aí ainda, a gente sempre faz questão de repetir isso. É um mantra, ou seja, a gente sempre repete isso para vocês terem cuidado, porque exatamente vocês é que podem ser contaminados, mas podem transmitir aí para o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, tudo bem? E aquela dica de sempre também, gente, não esquece, perdeu alguma aula, pede lá o link do seu professor, tá bom? Para que você possa assistir às aulas. E de repente, se acontecer algum problema na sua casa, alguma pane de energia, seu celular bugou, de repente você está assistindo pelo celular, a televisão pifou, deu problema. Então, isso tudo pode atrapalhar. Até a chuva mesmo. Nós estamos presos de chuva, então isso pode acontecer. Então, aconteceu isso, peça o link lá do seu professor, porque você pode assistir a aula que você quiser, né? Na hora que você quiser, do dia que você quiser, em qualquer local você pode assistir aula lá no YouTube, tudo bem? Somente com as minhas aulas, né, gente? Vale a pena. Então, nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, como você já sabe, eu sou o professor JJ, e hoje a gente vai continuar aquele tema que a gente começou falando na aula passada, que é exatamente falar sobre lendas, ok? Tá vendo aí o emojizinho? Aquele olhazinho? Significa dizer o quê? Essas lendas, gente, que nós temos aqui, muitas delas não são. Essas duas aqui, eu acredito que não sejam muito conhecidas de vocês. O Saci e o Curupira nós falamos na aula passada, tá? Mas essas duas aqui, que a gente vai já falar sobre elas, por isso que aqui, ó, tá o emojizinho, desconfiado. Provavelmente vocês não saibam, não tem informações sobre ela, mas a gente vai já saber. Vamos para a nossa habilidade? Ler e compreender fábula, provérbios, lenda, poema e conto de mistério. Ah, professor Jota, mas hoje a aula não é sobre lenda? Exatamente, mas não é só sobre lenda. A aula sobre lenda, específica sobre lenda, foi na aula passada. Daí a necessidade que eu sempre digo de você estar assistindo nossas aulas, ok? Por quê? Porque hoje a gente vai falar também sobre lendas, mas não só sobre lendas. Nós vamos falar sobre fábula, provérbios, poema e conto de mistério. Falando em conto de mistério,
Lembra que na aula passada, aquela história que eu contei, que tem muita gente que acredita, que se passar na frente do cemitério, né, à meia-noite, vai aparecer o lobisomem, aparece lá uma mulher vestida de branco, alguém se movendo e tal. Isso é ficção. Mas tem muita gente que acredita, ok? Vamos ver uma história. E dessa vez eu trouxe uma história que é exatamente sobre a mula sem cabeça. Que muita gente não está acostumado a ler essa lenda ou a verificar como é que ela se deu, tá? Isso a gente chama de a hora da nossa leitura. Assim como tem lá na primeira aula, na aula anterior, a gente também tem esse momento da leitura aqui. Vamos falar da mula sem cabeça? Essa história que tem muita gente que acredita, né? Mas a gente sabe que é uma lenda, é uma ficção de uma espécie de animal, né? Em que não tem cabeça, no lugar da cabeça é aquele fogaréu todo, ok? Mas vamos lá. Esta não é uma lenda originalmente brasileira, ou seja, a lenda da mula sem cabeça. Tem muita gente que não sabia disso, né? Pensa que a lenda da mula sem cabeça é tipicamente, originalmente aqui do Brasil. E não é, tá vendo aí? Foi trazida pelos portugueses e espanhóis. Perceba, né? Foi muito difundida em comunidades rurais e tem caráter de dominação moral e religiosa dos pais sobre as filhas solteiras. Vamos já entender isso. O conto diz que todas as mulheres solteiras que dormissem com os namorados antes do casamento seriam transformadas em mulas sem cabeça. Lembra daquela história? Que talvez os pais de vocês saibam disso, mas sobretudo os avós. Minha filha, você não deve dormir com o seu namorado antes do casamento, porque isso é feio, tá? Então, e dizia o seguinte, se você fizer isso, você vai ser transformada numa mula sem cabeça. E muitas meninas acabavam acreditando, certo? Não é para ter medo, não. O encantamento ocorreria nas quintas-feiras. Olha só nas quintas-feiras. Agora me pergunta por quê? Eu também não sei. Por que na quinta-feira? Por que não na terça, na quarta, no domingo? É uma lenda. Ao cair da noite, então nós temos o dia em que essa menina, né, possivelmente cometeu lá o deslize de dormir com seu namorado antes do casamento, né, aconteceu o encantamento de quinta-feira ao cair da noite. As mulheres se transformariam num animal que tem fogo no lugar da cabeça e saíam disparada pelas ruas e matas, pisando pelo que via pela frente. Vocês já notaram que boa parte dos acontecimentos das lendas acontece à noite? Gente, é porque não tem graça você assistir, por exemplo, um filme de terror, né? Sei lá, Invocação do Mal. Você está assistindo Invocação do Mal durante o dia. Tem graça? Não, porque a noite é que traz aquela obscuridade, traz aquele mistério. Você está ali, de repente, sei lá, acordado, 9 horas da noite, 10 horas, você ouve um barulho, você já fica com medo. Às vezes é o gato que está lá fora, você já fica com medo. Por quê? Porque é noite. E a noite é um lugar obscuro, é um tempo obscuro, que você não percebe as coisas, né, nitidamente. Ao terceiro cantar do galo, a mula voltava a ser mulher. Quando o galo de madrugada cantava 3 vezes, aí essa moça que se encantou, estava encantada e virou mula sem cabeça, voltava a ser mulher, aparentando exaustão e muitas vezes machucada. Para pôr fim à maldição, alguém precisaria arrancar, olha só, as ferraduras ou furar a mula até sangrar, para acabar a maldição. Então essa é a história da mula sem cabeça, né? Agora vocês já sabem por quê, ok? Bom, e aí, vamos pensar um pouco sobre esse texto? Como é que ele se deu? Algumas perguntinhas que eu chamo de quiz, né? Quiz de perguntas e respostas. Vamos lá. Primeiro, de acordo com o texto, no que as mulheres solteiras se transformavam? Pensa aí. Tá pensando?
Já descobriu pelo texto? De acordo com o texto, no que as mulheres solteiras se transformavam? No boto? No saci? No lobisomem? Na loura do banheiro? Né? Se transformava lá na Nayá, lá da Índia, da Vitória Régia. E aí, se transformava em quê? Se transformava em quê? Né? Pensa aí. Vamos para a segunda pergunta. Em que dia da semana acontece essa transformação? Aqui você tem quando a menina se transformava. E aqui você pergunta-se o dia da semana, né? Vamos lá para as respostas? A menina se transformava, né? Essa mulher se transformava na mula sem cabeça. Em que dia da semana? Nas quintas-feiras. Não me perguntem novamente por que na quinta-feira, porque eu não vou dizer, não vou saber dizer, porque na lenda não fala isso. Tá? As lendas, elas têm histórias que a gente não deve questionar. De repente foi uma quinta-feira porque é o dia escolhido para que as mulheres se transformassem, né? O emojizinho lá, achando bacana, tá? Bom, lendas. Mas aí tem uma característica, né? Lembra a nossa habilidade que a gente também vai falar sobre provérbios. E o que são provérbios, gente? Então, quando eu digo fala em provérbios, aquela história da batatinha, não é isso. Isso é um provérbio dito popular. E que tem uma função. Todo provérbio ele tem uma intenção. Mas por exemplo, quando você ouve muito dizer, dizem com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Então, tem muito isso. Então, você está vendo o emojizinho, a pergunta lá? O que seria isso? Exatamente. Então, olha só. Você sabia que os ditados populares são provérbios de origem popular que, de forma figurativa e pitoresca, muito específica, muitas vezes contém ensinamentos morais de profunda sabedoria, são sempre usados sem nenhuma alteração. Geralmente, a gente ouve muito provérbio dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos antepassados. Eles tinham muito provérbios. E usavam esses provérbios para nos educar. Né? Então, minha mãe sempre dizia, por exemplo, para mim, olha, você não deve sair com fulano de tal, porque ele tem um pensamento ruim e pode lhe contaminar. Então, era uma forma, era um conselho, mas também era uma espécie de provérbio que ela sempre repetia. Ok? E mais uma vez você tem ali o emojizinho perguntando, o que seria isso? Vamos então para um quizinho de perguntas e respostas, para a gente poder tentar entender melhor isso? Vamos lá. Olha só. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 provérbios ou ditos populares. Mas em forma de charada, tá? Vamos ver então? Você tem aqui, ó, e ali tem o que ele significa. Aqui, ó. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Tá lá. Outro. Quem sai na chuva é para se molhar. O outro. A união, tá vendo os meninos aqui com as mãos dadas? A união faz a puxando, força. O outro. Em boca fechada não entra mosquito. Bzzz, o mosquito aqui. E a última. O que os olhos não veem, o coração não sente. Gente, isso aqui são ditados populares. Às vezes, em tempos passados, né, quando a gente tinha o hábito de escrever carta, geralmente a gente fazia isso, pegava algum desses ditos populares e colocava bem no início. Por exemplo, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí você botava lá na cartinha e botava lá pro namoradinho ou pra namoradinha, né? Usava muito isso, era tradição. Hoje não, porque a gente tem celular, manda lá um direct, uma mensagem, né? Direto lá, não precisa essa história de estar inventando ditado popular. Mas a gente precisa saber, gente, porque isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa língua portuguesa. Embora a gente não use muito eles hoje, mas eles estão aí. Tudo bem? Beleza? Deu para entender o que são provérbios e ditos populares? Basicamente andam juntos aí, ok? Sempre um provérbio ele tem uma função. Geralmente um provérbio tem uma função de educar, de ensinar, de chamar a atenção. Assim como o dito popular. Ok? Bom,
Vamos ver fábula? O que seria uma fábula? Característica da fábula. Olha só. A fábula, em sentido amplo, pode ser definida como uma narrativa. Então, é um texto narrativo, ok? Diferente lá do texto teatral, tá bom? Mas é um texto narrativo, curta, com ações protagonizadas por objetos, animais e outros seres que apresentam uma moral implícita. Função da fábula, divertir e instruir. A gente sempre ouve aquela dos nossos professores, inclusive está nos livros, que geralmente toda fábula tem animais. Ou seja, toda narrativa de fábula sempre vai ter personagens animais. A gente sempre ouve isso. Isso é uma das características. Vamos ver então outras. Característica da fábula. Narrativa curta, não pode ser muito longa. Personagens são animais com comportamentos humanos. Então você, por exemplo, imagina a fábula da raposa e as uvas. Você sempre vai ter a raposa falando, certo? E você sempre vai ter outros personagens animais falando dentro da narrativa. Pode ser oral ou escrito, ou seja, a fábula você pode contar, como você também pode ler, escrita num livro. Crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. Gente, ó, sempre as fábulas traz isso. Ela sempre traz uma crítica, um comportamento, né? É como se fosse uma espécie de sátira. O que é isso? Eles pegam, né, a pessoa que cria a fábula, ela transforma aquela fábula, falando sobre animais, mas como se fossem seres humanos. Como ele não pode falar diretamente como seres humanos, ele fala como se os animais estivessem ali representando os seres humanos. Presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita. Assim como as fábulas de Esopo, né, que sempre tem uma moral, a gente também tem nas fábulas uma moral da história. Ok? Por exemplo, se você pegar a história da cigarra e da formiguinha, todo mundo conhece, a gente sabe que tem versões diferenciadas. Tem a versão em que a formiguinha deixa a cigarra, né, no frio, e tem aquela versão em que a formiguinha acolhe a cigarra, né, dizendo, olha, então era você que estava cantando, né, no decorrer, quando a gente estava carregando lá os mantimentos aqui para a nossa casa, era você que alegrava a nossa vida, o nosso cansaço. Entre, comadre, cigarra, vamos aqui, vamos tomar uma sopa quente. Então, acolheu. Mas tem aquela história também da formiguinha que abandona lá, né, quando a cigarra bate na porta dela, pedindo ajuda por causa do frio, não tem o que comer, a cigarra não tem o que comer, porque não acumulou mantimentos para o inverno, e quando ela bate na porta da toca lá da formiguinha, a formiguinha vem atender e diz, o que você quer? A cigarra, não, é porque eu estou com fome, eu queria que você me desse aí alguma coisinha para me comer, que vocês acumularam muita coisa. Aí sabe o que a formiguinha diz? Ah, é você que estava cantando, né? Enquanto a gente trabalhava, não é isso? Era eu mesmo. Vou vai continuar cantando. Aí fecha a porta na cara dela. Então, a gente sabe que tem essas duas versões, mas sempre tem uma moral da história. Ok? Bom, e aí, eu trouxe para vocês a fábula do Rei Leão. O Leão e o Rato. É uma fábula conhecida, muito comum, que diz assim, certo dia, estava um leão a dormir a sesta quando o ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para engolir o ratinho. Perdoa-me, gritou o ratinho, perdoa-me. Desta vez eu nunca esquecerei. Quem? Claro que aí está incompleta. E é onde está o fio da história. Por quê? Porque, gente, olha, agora você vai completar essa fábula. Tá? No que deu essa história? Vou só dar uma dica. O leão não vai comer o ratinho, ok? E o ratinho ainda vai salvá-lo. Tá? Então, pensa aí no final para essa história.
Vai pensando aí para que no final da aula você possa concluir essa história, tá bom? Vou voltar ela quando estiver no finalzinho da aula, a gente volta para você poder recapitular isso aqui, tudo bem? Então isso já fica como uma atividade para casa para vocês, beleza? Vamos lá. Falamos agora, ó, presta atenção, nós falamos sobre lendas, falamos sobre provérbios, lembrando que lenda a gente falou também na aula passada, né, especificamente sobre lenda. Hoje nós estamos falando sobre lenda, falamos sobre provérbios e ditados populares, falamos sobre fábula e agora vamos falar sobre poema, tá? Poema, aquela coisa que pode ser tanto com rima ou sem rima, pode ser com estrofe ou sem estrofe, pode ser linha corrida, tudo vai. Então, tem várias características. Então vamos lá? Poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. A sonoridade, o ritmo das palavras, da função poética, da linguagem de palavras com sentido conotativo. Poesia, portanto, é um subjetivo, o abstrato, enquanto que poema é o concreto. Ó, a poesia é o que se gera do poema. A gente vai já entender. Então, vamos tentar recapitular aqui, tá? Se eu pego um poema e eu começo a ler com sentimento, eu estou transformando isso numa poesia. Certo? Quando você, por exemplo, está assistindo a algum programa que tenha alguma coisa relacionada com poesia, as pessoas começam a declamar poesia e de repente você começa a pensar, rapaz, como esse rapaz declama tão bem, ele fala tão bem, né? Ele expressa tão bem. Por quê? Porque ele transformou o poema, que era apenas letras, né, espalhadas ali, articuladas, numa poesia. Ok? Vamos lá. Vamos ver então a questão do poema? Eu trouxe um para a gente aqui. O homem, né? O homem. A gente chama de bicho-homem. Escrito no Rio de Janeiro, no dia 27 de dezembro de 1947, o poema O Bicho, o homem, bicho-homem, retrata a realidade social do Brasil imerso na miséria durante a década de 40. Mas não muda, década de 40 para hoje, só muda a quantidade de pessoas. Naquele tempo era muito menos do que agora. Mas hoje a gente já tem também aqui no Brasil pessoas passando fome, que a gente chama de miserável, né? Pessoas da extrema pobreza. Então vamos lá, diz assim, o homem viu ontem um ser humano na imundície do átrio, como se fosse na imundície do lixo, tomando negativa em mais um de seus direitos. Quando alguém lhe respondia alguma coisa, não examinava nem analisava, agradecia com simplicidade. O ser humano não era um pária, um colega igual, né, um colega professor, um colega médico, um colega advogado. Não era uma pátrida, alguém, né, que está acima, alguém rico. Não era um Zé Ninguém. O ser humano, meu Deus, era um cidadão brasileiro. Imagina. É porque talvez vocês nunca tiveram a oportunidade de ir no lixão daqui, né, no aterro sanitário. Gente, mas não precisa ir longe não. Se você abrir na internet, lá no YouTube, e verificar pessoas procurando coisas, procura a pessoa lá no lixão. Você vai encontrar uma infinidade de reportagens, fotos, imagens de pessoas procurando coisas no lixo para vender ou reciclar e dividindo espaço ali com urubu, com cachorro, procurando alimento ali. Isso não é novidade aqui no Brasil. Isso é muito comum. Abre lá para você ver. Vai lá na internet. Ok? Isso aqui é um poema de Manuel Bandeira. Ele escreveu esse poema em 1947 e ele já retratava a miséria do povo brasileiro. Nós estamos falando, gente, de 1947. São mais de 70 anos. Aliás, 60 anos. Ok? Bom, e agora
vem aquele que eu geralmente tenho uma paixão muito grande, que são chamados contos de mistério. Quem aí nunca viu, nunca assistiu a Malévola, né? Que tem 1 e o 2. Eu prefiro o 2, né? Bom, 1 é bom também, mas eu prefiro o 2. Então, quem nunca assistiu esses filmes aí de mistério, Harry Potter da vida, que a gente se cansa de assistir, depois vai assistir o último lá e percebe, né, toda aquela trajetória. Então, todos esses contos de mistério, gente, eles têm uma realidade. Ó, o emojizinho lá, ó, assustado. E essa realidade geralmente é fictícia, né? É uma fantasia. Tem todo aquele clímax para contar a história. E aqui, ó, tá? A gente percebe bem isso. Olha só. Analisando um conto de mistério. Quais são as etapas de um conto de mistério? Primeiro, a apresentação. Momento em que conhecemos os personagens e o ambiente da narrativa. Você assistiu Malévola? Deu para entender o primeiro filme, né? Quando começa, aquela história lá dos homens que, de certa forma, não se dão bem lá com o outro reino, né? O reino encantado lá, das bruxas, dos duendes. Aí vem a complicação, né? Vem a história, né? Momento em que o conflito da narrativa se apresenta, ou seja, em que aparece treta. Aparece aquela velha treta sinistra que precisa se resolver. O que acontece na Malévola? O rei, que é menino, acaba conhecendo a Malévola quando pequeno, os dois se apaixonam, e para ele poder conseguir o direito de se tornar rei, ele acaba cortando as asas da Malévola, certo? Então esse é a treta, começa a rixa aí. A Malévola começa a tê-lo como inimigo. O clímax, a treta sinistra, o conflito se torna muito mais sinistro, e o ponto mais tenso da história. E aí vem, para o bem ou para o mal, o conflito se desfaz, seja de maneira feliz ou infeliz. A tensão vem todo aquele conflito. Ou seja, lá no filme da Malévola acaba, né? O rei que acabou tirando as asas dela vem a falecer e aí a menina se torna também rainha. Tá? Então, essa treta no conflito de mistério sempre vai acontecer, né? Esses passos aqui, né? A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, que pode ter um final feliz ou não, sempre vai acontecer no conto de mistério. Nos contos de mistério, sempre tem um final feliz. Certo? Se você já assistiu, por exemplo, O Caçador e a Branca de Neve, você vai perceber também que lá tem toda uma treta, né? Se você já assistiu O Caçador e a Rainha de Gelo também, que fala lá uma história meio confusa da Branca de Neve e os 7 anões, né? Que não são 7 na verdade, e aí começa a aparecer lá toda aquela treta. E vem outro filme que vem a continuação. Tudo bem? Beleza até aí? Então vamos ver o que nós estudamos hoje. Lendas, gênero textual lenda, provérbios e ditos populares, fábula, poema, ok, e contos de mistério. Entendeu? Gênero textual, né? Beleza, estudamos isso tudo. E tudo vocês já devem ter estudado isso no decorrer dos anos também, das aulas. Com certeza os professores também já destrincharam isso para vocês. Beleza? Vamos lá para o nosso desafio? Vamos ver o que nós temos hoje? Não tem nada de mistério, gente. O nosso desafio hoje é a velha atividade do livro. O que eu estou pedindo para vocês? Responder a questão 7. Localiza aí no livro o ápice do 5º ano, livro de português. Localiza aí. Localiza lá a página 28, bem no início do livro. Tá? Onde tem o gênero textual, começa com o gênero textual poema. Localiza a página 28 e localiza lá a questão 7. Na questão 7, você vai encontrar as letras A, B, C e D. É essas que você vai responder. Pode responder no livro, tira uma foto, coloca lá no móvel, manda para o seu professor ou faz no caderno. Tá? Fique à vontade aí, não tem problema não. Então, localizou a página 28, localizou a questão 7 do livro de português, o ápice, vai lá, responde a questão A, a B, a C e a D. Não tem nada de difícil. Beleza? Então, gente,
É isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa história. A gente sempre gosta de contar uma história, né, aqui. Eu gosto muito de falar sobre gênero textual, quando a gente fala sobre diversos gêneros, porque a gente conta um pouco de história, né? Eu gosto muito de filme e isso ajuda. Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tudo bem? A gente se vê na próxima aula e se cuidem. Tchau, tchau.